Olá, gente! Hoje iniciamos mais um episódio do Pede para a Família e o tema de hoje é: meu filho tem intolerância ou alergia ao leite, doutora? E para discutir esse tema que está super em alta, nós convidamos duas especialistas, né? Para falar um pouquinho para a gente sobre isso e tirar as dúvidas aí do pessoal que está em casa. Se apresenta para a gente, meninas. Meu nome é Sofia, eu sou espectadora já do Pede para a Família, então hoje estou muito honrada de estar aqui. Eu sou pediatra e gastropediatra, mãe do Francisco, de 10 aninhos, e da Clarinha, com 2 anos, e apaixonada por essa especialidade, muito feliz de poder contribuir hoje aqui. Olá, gente, eu sou Clarice, sou mãe da Clara, de 3 aninhos, pediatra, alergista infantil, né, alergopediatra também, e agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Excelente. A gente também agradece, é uma honra ter vocês aqui. Então, vamos começar, né? O que é a PLV? Olha, é um conceito que parece complicado, mas na verdade não é tão complicado assim. A alergia à proteína do leite de vaca, que a gente comumente chama, né, com essa sigla, a PLV, é uma reação que vai envolver o nosso sistema de defesa, que é o sistema imunológico. Então, esse sistema de defesa, que é maravilhoso, mas ele é feito para defender contra vírus, contra bactéria e para tolerar os alimentos. Só que na alergia alimentar ou alergia à proteína do leite de vaca, o sistema de defesa acaba confundindo um pouco e gerando uma reação inflamatória quando entra em contato com a proteína do leite. E daí vem a alergia à proteína do leite de vaca. Excelente. E a intolerância? O que é a intolerância à lactose? A intolerância à lactose já não tem envolvimento do sistema de defesa, que é o sistema imunológico, mas para a gente digerir bem a lactose, que é o açúcar do leite, a gente precisa de uma enzima, que chama lactase. O nome é bem parecido, só troca aí uma letrinha. Se a gente não produz enzima o suficiente, que é lactase o suficiente, a gente acaba não conseguindo digerir bem esse açúcar do leite. E aí, esse açúcar vai ficar sem ser digerido lá no intestino, gerando sintomas, que pode ser uma fermentação, distende a alça do intestino, aí vai doer a barriguinha, pode puxar água, que a gente fala que é uma carga osmótica ali, né, esse açúcar que não foi digerido, e aí gera uma diarreia também, dermatite perianal, que é aquela assadura, que pode ser mais persistente. Então, são sintomas diferentes, às vezes se confundem, né, os sintomas, mas assim, são mecanismos totalmente diferentes. Sim. Excelente. E Clarice, fala pra gente um pouquinho sobre como deve ser a alimentação da criança com alergia à proteína do leite de vaca, que é a PLV. Como a Sofia falou, né? Então, a gente precisa, na alergia à proteína do leite de vaca, a gente precisa fazer a exclusão do leite de vaca e dos derivados, né? Aí entram os processados. Aí vai entrar muito importante, que eu acredito que a gente vai conversar sobre isso, né? A questão da gente ver os rótulos, né? Então, esse paciente ele precisa ter exclusão total para a gente não ter os sintomas. Se ele tem algum escape, se tem uma transgressão que a gente fala, né? Aí, geralmente, ele pode ter algum sintoma ou outro. Então, a gente precisa excluir totalmente a proteína do leite e os seus derivados que a gente costuma recomendar. Então, para aquela mãe que está amamentando, né? Eu tenho até uma dificuldade de entender. Essa mãe que está amamentando, o que ela deve evitar na alimentação dela? E por que ela tem que evitar? Elas não conseguem compreender o processo. Tudo que a mãe ingere, ela metaboliza e é passado pelo leite materno, né? Desde os alimentos, medicações e por aí vai. Então, quando a gente pede para excluir a proteína do leite de vaca, a gente precisa excluir o leite de vaca propriamente dito, né? Aí entra manteiga, entra creme de leite, o queijo, né? Dependendo do grau de reação, vem os processados, né? Aí, às vezes, ela quer um pão de queijo e precisa fazer a restrição para que esse leite materno seja isento da proteína do leite de vaca e, assim, o bebê não tenha nenhuma manifestação clínica. E diferente já para aquela criança que também usa fórmula, né? As mães também confundem. Existe algum tipo de fórmula diferenciada para essas crianças?
existe, né? Nós temos as fórmulas isentas de proteína do leite de vaca, né? A gente tem graus variados, né? Então, às vezes esse bebezinho, ele precisa excluir totalmente. E aí a gente tem as fórmulas de aminoácidos, né? Que são com cadeias de aminoácidos, como o nome já diz, ela não tem nenhuma proteína do leite, é completamente isento. E aí esse bebezinho que ou está em aleitamento materno, que a gente fala aqui, aleitamento materno e fórmula, né? A gente pode complementar com essa fórmula de aminoácidos, ou se a mãe não amamenta mais, ela pode oferecer a fórmula de aminoácidos com segurança, porque não tem proteína do leite de vaca. Excelente. Sofia, e assim, quando a mãe te procura no consultório, sem saber que o filho tem alergia à proteína do leite, o que o bebê está sentindo que faz ela te procurar? Certo. Alergia à proteína do leite de vaca é um nome só para muitas doenças diferentes que tem ali dentro. Então, em alguns quadros, a gente vai ter exclusivamente sintomas gastrointestinais, que pode ser desde dor abdominal mais intensa, distensão abdominal, aquela cólica que eu falo que foge do esperado para a idade, né? Que seria o fisiológico. Crianças que vão ter diarreia já, assim, uma diarreia mais importante, porque muitas vezes a mãe tem dificuldade no bebezinho de diferenciar se aquilo é diarreia ou não. Mas quando ele tem um padrão e ele começa a mudar muito esse padrão, ou alteração do ganho de peso, também é muito comum eles procurarem sangue nas fezes, né? E assim, o sangue visível, o sangue oculto, a gente não tem que ter essa preocupação, mas sangue visível nas fezes, sim. A questão do muco, que é uma dúvida muito grande, né? Se muco, que é aquele catarrinho que aparece nas fezes, se isso é um sintoma ou não de APLV. Se ele estiver isolado, é só muco, a criança está bem, está ganhando peso, está tudo jóia lá na consulta do pediatra que está acompanhando lá todo mês com a Maísa, está excelente, não precisa se preocupar com essa questão do muco nas fezes. E aí, além dos sintomas gastrointestinais, tem criança que vai ter refluxo também, vômitos exacerbados, além desses sintomas gastrointestinais, outras vão apresentar sintomas de pele, que é a dermatite atópica, né? Ou sintomas imediatos também, crianças que já têm contato com a fórmula. Em questão de segundos a minutos já começa a aparecer aquelas plaquinhas urticárias. Então, vai variar muito dependendo do tipo de alergia que a criança tem. Que aí varia, inclusive, aquilo que a Clarice estava falando, né? Que é a questão da dieta. Algumas mães não vão precisar de fazer dieta de exclusão, mesmo o filho tendo alergia à proteína do leite de vaca. Que em muitos casos, quando é da alergia desse tipo que a gente chama de IgE mediada, que é o tipo que tem um anticorpo contra o leite, em muitos casos a mãe consegue amamentar e a criança não reage via leite materno. Por isso que parece que está tudo dentro de um balde só, mas são coisas bem diferentes, né? São doenças bem diferentes. Isso. Geralmente eles vão ao pediatra antes de ir no gastro, no alergo, referindo que a criança chora muito, chora sem parar, não dorme, é um choro desesperador, né? E vomita, que é o refluxo. Então, eu acho que esses são os principais sintomas, né? Que incomodam muito eles. A gente fala, cólica é normal. Não, doutora, mas não é. Eu tenho outros filhos e ele chora 3, 4 horas sem parar. Então, aí a gente já começa a pensar, né? E investigar, né? Então, geralmente os primeiros... O que incomoda primeiro, né? Os pais. É bem complicada essa fase, porque realmente... E às vezes isso atrasa o diagnóstico. E, às vezes, também gera diagnóstico desnecessário, né? Assim, vai para os dois lados, porque tem essa sobreposição do que é o esperado para a idade, que é o fisiológico, com o que pode ser uma alergia à proteína do leite de vaca ou alguma outra doença, e aí fica sempre essa dúvida. E, às vezes, a criança tem os dois, né? Ela tem a cólica do lactente e ela também tem a APLV. Eu falo, são uns premiados, né? E que dificulta a gente no diagnóstico. E é difícil, às vezes, a gente entender essa intensidade da família, né? Porque, às vezes, quando a gente pergunta como que é a cólica, né? Eles têm, às vezes, uma dificuldade de nos passar essa informação, que muitas vezes a gente dificulta um pouco a gente ter um diagnóstico precoce ou até mesmo um diagnóstico exacerbado, sendo que não é só mesmo a cólica. Então, eu brinco com os pais assim, calma, vamos esperar o período, ainda não dá para afirmar nada, porque os pais querem um diagnóstico, né? E eu falo, gente, calma, vamos esperar, vamos ver, deixa passar essa fase. Quando é clássico, ok, perfeito, maravilhoso. Mas quando não é, eu acho muito difícil a gente dar esse diagnóstico logo de imediato, né? E a gente tem que ter muito cuidado também com esses diagnósticos em excesso. E altera toda a dinâmica da família. Já
é uma mãe que está no puerpério, né? Que já está passando por várias mudanças. Restringir uma dieta de uma mãe ali no puerpério, meu Deus do céu, não é fácil. É desafiador, muito difícil, né? muito desafiador. E já a própria população já rotula ela, né? Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode comer isso. Aí você fala assim, nossa, meu filho tá com alergia ao leite. Ela vira e fala assim, o que eu vou comer? Ela já tá sem dormir, É. no pós-operatório, cansada, desesperada, com a criança chorando e não pode comer, né? Tem que fazer restrição e é muito difícil. É O um que momento sobra da muito vida difícil. social da mãe, né? Às vezes eu vou pedir uma comidinha aqui pra comer em casa, né? Eu vou visitar a casa da minha mãe, às vezes até não pode comer fora de casa por questão de traços domésticos. Então, realmente, Exato. isso limita bastante. Não é fácil. Para algumas pessoas é muito fácil a dieta, mas eu tenho, assim, extremos que eu vejo no consultório. Tanto mães, eu atendi recentemente uma mãe que ela é autista. E para ela já tem muita seletividade e rigidez alimentar. Para ela fazer a dieta foi uma tortura. E, assim, então, pesando até a questão de amamentar ou não, né? Tem outras que, não, eu já não comia muita coisa mesmo, para mim é faz tranquilo, né? diferença. Então, E assim, os pais, Clarice, tem uma dúvida. Você troca o leite, não, é a PLV mesmo. Vamos entrar com uma fórmula sem a proteína do leite. Em quanto tempo essa criança vai melhorar os sintomas? Porque eles falam assim, troquei, continua igual, né? O que a gente orienta? Não, peraí. É porque aí, se a gente for parar para analisar segundo o consenso, né, segundo o protocolo, a gente acompanha, avalia essa criança em até 6 semanas, né? Então, a gente tem de 30 dias aí, um pouquinho mais de 30 dias para ter realmente um desfecho desse quadro. E a gente entende também toda a ansiedade, todo o período de dificuldade que passa, né? Porque, igual a Sofia estava falando com relação aos sintomas mais tardios, às vezes o imediato a gente vê a criança ali ingere a proteína do leite, tem uma mancha vermelha ou tem um vômito em jato, você já naturalmente vê ali por instinto muitas vezes e já exclui e bateu o martelo e pronto. Às vezes, quando é uma cólica, um choro mais excessivo, a dinâmica familiar já está mais comprometida, porque geralmente estão no puerpério, né? Sim. E aí, às vezes, querem um imediatismo, né? Que aquilo ali funcione muito rápido. Mas ela vai ter, o consenso recomenda sim, mas ela vai ter uma melhora dos sintomas, a gente espera aí pelo menos 2 semanas para que esses sintomas sejam mais bem diminuídos, né? Eu acho que essa palavra melhora, que é o que a gente deve sempre enfatizar para eles, assim, que vai melhorar, mas a melhora é progressiva. Exato. Não é que a gente vai tirar com a mão. Tirei o leite, tirei com a mão tudo que a criança está sentindo. Principalmente o bebezinho, porque tem a parte do fisiológico que a gente também espera que a melhora total vá vir Sim. com o amadurecimento, né? E muitas vezes a gente vê também em relação do sabor, né, da adesão, porque a gente sabe que tanto a fórmula de aminoácidos, que é a isenta totalmente de proteína, quanto a extensamente hidrolisada, que eu tenho a proteína quebrada, o sabor dela é diferente. Então, até a questão de adaptação do paladar demora um pouco mais, né? Demora. Inclusive, já que vocês vão falar desse assunto, o que fazer para essas crianças aceitarem a fórmula, né? Que as mães chegam, doutor, ele não aceitou, eu tô dando, não consegue, vai passar fome. E a gente vai sempre orientando, mas eu queria ouvir a opinião dos especialistas, até para ajudar essas famílias. Olha, a resposta que eu vou dar, acho que ninguém vai gostar. Mas, assim, em anos de prática, o que eu vejo que realmente funciona é a insistência. Que, às vezes, a gente pensa assim, essência de baunilha, que são coisas que não tem consensos médicos, assim, né? Que a gente usa, que eu falo off-label, assim, a gente faz de prática. Mas, na vida real, o que vai melhorar é insistir e persistir e vai oferecendo. Às vezes a criança no começo tem uma dificuldade, em alguns casos a gente até faz coisas que não pode, né? Dependendo do sintoma, se não é um sintoma muito grave, vamos fazer uma transição gradual da fórmula, né? Que não é orientado. Enquanto eu não fizer a isenção total, eu não vou ter resultado. Mas a gente pode discutir isso com a família. Mas assim, essência de baunilha, nos maiorzinhos às vezes a gente orienta. Vamos bater uma frutinha, depois misturar. Mas um caso ou outro, são exceções, são casos pontuais em que realmente, mesmo com a insistência e com a persistência, a criança não aceita. Eu acho que o principal
é esse ponto, sabe? De falar, calma, vai dar certo, vai chegar lá. Exatamente. E a dieta da intolerância é igual à dieta da PLV? Não, até porque na intolerância, a maioria vai tolerar parcialmente. Então, muitas vezes a pessoa não consegue comer uma fornada de pão de queijo, mas ela consegue comer 1 a 2 pães de queijo e sem ter sintoma. Essa quantidade que a criança tolera, a gente não tem por exames. A gente vê realmente clinicamente. Ah, não, doutora, realmente, quando vai na festa e comeu só um docinho, não sentiu nada. Mas comeu 10 doces e o bolo, sentiu mal. Então, não tem o rigor da dieta da alergia à proteína do leite de vaca, em que a gente realmente tem que fazer uma isenção total. Exceto quando a criança tem intolerância parcial, que são outros casos. Mas, em muitos casos, também a gente pode usar a enzima. Essa enzima que eu falei lá no começo, que falta na pessoa que tem intolerância à lactose, a gente consegue comprar na farmácia, que é a lactase. E a gente pode ofertar antes do consumo. Mas nem todas as pessoas, nem todas as crianças também ficam bem usando a enzima. E aí vai depender clinicamente a gente vai definindo isso, né? O quanto essa criança sente. Para uso eventual, é possível usar a enzima e consumir. Sim. Em questão de sintoma da intolerância, quais são os sintomas mais comuns da intolerância à lactose? Certo. É você pensar realmente aquele açúcar está ali no intestino e não foi bem absorvido. Então, ali no intestino, ele vai fermentar, vai gerar gases. É a primeira coisa, são esses gases, aquela distensão, sente que está muito estufadinho, sabe? E aí pode evoluir como diarreia, mas nem toda criança vai ter diarreia, mas é bem comum as fezes amolecerem, principalmente se for uma sobrecarga grande. E por mudar o pH das fezes, muitas vezes aparece também assadura. Mas intolerância à lactose não dá sangue nas fezes, então é importante falar. Não dá alteração de pele. Recentemente, uma paciente muito querida, ela cismou que a alteração de pele da criança era por causa da lactose, né? E aí a gente já tinha excluído a alergia à proteína do leite e ela achava, não, quando come com lactose tem alteração de pele. E quando come zero lactose não tem. E aí eu fui conseguindo convencer ela de que não era, porque a intolerância à lactose não dá alteração de pele, nem respiratória. Os sintomas são bem restritos ao intestino, sistema gastrointestinal. Às vezes tem pessoas que referem náuseas também, por causa da intolerância. E até da faixa etária. Varia. Né? Tô falando assim, é importante a gente afirmar essa diferença de faixa etária. Então, qual a faixa etária mais comum da intolerância e do APLV para elas entenderem a diferença? Isso é muito importante. Os bebês, né, até 2 aninhos de idade, na pediatria, a gente chama de lactentes. Os lactentes, até 2 aninhos, eles precisam muito de leite, né? Principalmente até 1 aninho de idade. É uma idade em que o ser humano foi feito para digerir o leite, com algumas exceções. Então, a gente produz bastante enzima. Então, é muito incomum a gente ter intolerância à lactose nesses 2 primeiros aninhos de idade. Com exceções que são doenças raras, eu nunca vi um caso, nem meus professores tinham visto, que é a intolerância congênita mesmo à lactose, que é caso de livro, mas é aquela criança que, mesmo em aleitamento materno, independente de dieta ou não da mãe, porque o leite materno tem muita lactose, né? Ela tem uma diarreia muito importante, que a gente realmente até é uma contraindicação, mas é muito raro. Raro, raro, raro. Normalmente, as crianças com intolerância à lactose, elas vão começar a desenvolver sintoma depois do 4º aninho de vida, a maioria. E, principalmente ali, 4º ano, criança, adolescente, adulto, a lactase vai só caindo. A gente vai cada vez digerindo menos, né? Com algumas exceções, que é quem fez uma mutação. Para quem digere bem leite, que está ótimo, nossa, posso comer... a gente fala são mutantes. Mas a gente realmente fez. Nós, seres humanos, nos adaptamos, né, a essa digestão do leite. Então, algumas pessoas comem até a morte, né? Outras não. Outras vão, conforme o envelhecimento, a gente vai percebendo que vai digerindo menos mesmo. E é verdade. E quais os riscos que a criança tem se a família não identificar a alergia à proteína do leite de vaca e continuar ofertando para essa criança? Quais são os riscos que a gente pode colocar ela? Eu acredito que quando o bebê, né, ele está ingerindo algo que é nocivo, né? A gente vai ter uma criança mais irritada, uma criança emagrecida, no caso da gente pensar na não higiene mediada, né?
uma criança mais consumida. Agora, quando a gente pensa numa IgE mediada, que as manifestações são imediatas, aquela criança tem risco, inclusive, de morte, né? Porque eu posso ter desde uma lesão de pele, que é uma urticária, uma falta de ar, que a gente fala de um broncoespasmo, uma manifestação gastrointestinal de vômito ou diarreia, até uma anafilaxia, né? Que essa criança pode ter um quadro muito mais grave e, se não revertido, né? Se não tratado, pode evoluir para a morte. Então, assim, as manifestações clínicas, igual a Sofia falou, a gente tem tudo no mesmo balaio, né? No limbo, fala que é a APLV. Mas das duas maneiras, tanto IgE mediada quanto não IgE mediada, a gente vai ter prejuízos gravíssimos para o bebê, né? Por isso que algumas famílias têm restrição até de entrar em alguns locais e outras não, né? E eles não entendem. Ah, meu filho tem a PLV e vai em todo lugar. O filho da minha vizinha não pode ir em lugar nenhum que tenha contato, um possível contato, né, com a proteína. Então, a variação é essa, né? É o Varia. tipo de... E assim como nós somos únicos, né? Cada um tem uma genética, cada um tem uma exposição diferente. Tem pacientes, por exemplo, que ao passar próximo de um determinado local que tem leite, ou se for manuseado no mesmo utensílio, ele vai reagir de uma maneira até muito grave, muitas vezes. E outros podem ter um contato com os traços, que é o que a gente fala, e esse paciente não vai ter manifestação. Então, assim, é muito individual e não tem como a gente generalizar, né? E cada família tem uma dinâmica diferente. Alguns precisam de fazer deixar os utensílios separados, dependendo do ambiente, se estiver circulando proteína, não é interessante. Aí a gente lembra ali, por exemplo, quando vai no mercado, na parte de frios, quando vai fatiar, né? Na mesma máquina que fatia o presunto, a mortadela, fatia a mussarela, e ali é um risco de contaminação, e se esse bebê ingerir, ele pode ter uma reação. Então, às vezes, até os pais ficam, dependendo das outras pessoas, sem conhecer, ficam falando, mas é muita frescura. Mas, na verdade, não é, né? Quem sabe é quem passa. Então, tem particularidades, né? Cada um difícil tem um comer em manejo restaurante, diferente. né? O lanche na escola, com os outros coleguinhas. Né? Exatamente. E aí também tem uma queixa muito grande das mães, né? Uma aflição. Nós somos mães e a gente, quando o filho da gente sofre, a gente sofre junto também, né? A questão das festinhas, né? Festinhas de aniversário. Às vezes você fala assim, tentar ter um menu inclusivo, ou a mãe levar os itens que a criança pode comer, mas ali também gera uma angústia para a família, né? Então, às vezes, ela não pode participar de tudo e aquilo ali angustia. Exatamente. A minha foi a PLV, a minha primeira filha. E eu já pensava logo, meu Deus, o segundo não, pelo amor de Deus. Ele não tem. Ele não teve, coisa boa, graças a Deus. que Mas a minha primeira teve, assim, foi sofrido. E, assim, eu confesso que eu fiquei paranoica com a amamentação, né? Então, assim, eu falava, não, eu não aceito dar fórmula. E eu não conseguia fazer uma dieta. E quando eu fui olhar, ela tava com baixo ganho de peso, até que a Amanda chegou pra mim e falou assim, ei, acorda, bora lá, esquece, vamos entrar com a fórmula. E eu não aceitava dar a fórmula, sabe? E, assim, eu até me emociono, porque... assim como eu, várias outras mães passam por essa situação. E realmente é um diagnóstico muito difícil, ainda mais para aquela mãe que quer amamentar exclusivamente. E você falava, meu Deus, eu não consigo controlar a dieta. Então, assim, é difícil, né? E a gente entender essa peculiaridade, essa dinâmica de cada família faz toda a diferença. E eu enfatizo mais ainda, por isso que cada família precisa de um acompanhamento com um subespecialista, né? Sim. A gente, pediatra, eu brinco, olha, calma, eu vou conduzir até um momento. Daqui para frente, se não resolver, eu vou te encaminhar para o especialista, né? Então, assim, a gente precisa também ter essa clareza para a família e informar dessa importância. É muito diferente, né? Eu também vivi como mãe. Isso, acho que a Carol também, né? Também. Você também? Não. Eu não. Tá ali. Que sorte, mas você vai ter mais filhos, não Ai, Sofia, não. Não, ninguém vai ter. Mas, assim, quando a gente vive isso como mãe, a gente entende
essa questão que muitas vezes a gente fala, né, de frescura, paranoia, esses rótulos e esse sentimento mesmo. No primeiro filho, eu estava lendo um e-mail que eu escrevi para mim quando ele ficou tolerante. Ele já tinha 3 anos e meio. Meu Deus, foi tão dramático. E agora a segunda ficou tolerante, assim, foi tão leve, né? Eu já sabia que ia chegar. Totalmente diferente, né? A mesma mãe. Mas a gente tem um momento ali no começo, até fechar o diagnóstico, no começo até você entrar na dieta e conseguir fazer a dieta direitinho, que realmente a gente sai da gente, né? Então, em muitos momentos a gente realmente... Por isso que precisa desse amparo profissional. Porque até como gastropediatra, os meus 2 filhos, eu levei em colegas, eu discuti o caso com colegas, porque é um peso muito grande tomar todas as decisões. E a gente realmente, gente, é igual... as rachas de sangue nas fezes, né? Por mais que você saiba, não, isso não vai trazer grandes prejuízos. Às vezes o bebê tá ganhando peso bem, ele tá super bem. Mas a mãe vê aquele sanguinho ali para ela como se fosse um tiro no peito. E quando você já passou por isso, você consegue entender. E quando você sai disso, é muito bom. Você sabe, calma, gente, isso daí, né? Você vai conseguir sair disso. Mas quando você tá ali no olho do furacão, realmente é difícil. A gente se emociona mesmo, lembrando. Sim, e outra, justamente você fala, meu Deus, como é que vai ser as festinhas? Não vai poder conviver. Toda mãe passa por esse pensamento quando recebe esse diagnóstico. Eu tenho certeza, é impossível não passar na cabeça dela. É a nossa ansiedade, né? A gente já vai lá na frente. frente. Você pensa lá na frente, né? Então, assim, é muito bom a gente acolher essas mães e falar com ela, calma, uma né? coisa de cada vez. Vamos por viver, partes, respirar. né? Vamos viver, até vamos porque respirar. criança quer brincar na festa, né? A mãe Ele não quer comer, não. Só quer brincar. Mas aproveitando o gancho, vocês falaram, passei por isso e passou. Então tem cura a PLV? Tem. A gente chama essa cura de tolerância. E aí é diferente também para os 2 casos, né? Se é uma alergia imediata, IgE imediata, que é esse anticorpo que a gente produz, ou se é uma alergia mais tardia, não IgE imediata. Essa que tem mais sintoma gastrointestinal, que é essa do perrengue ali quando é bebezinho, né? Das dores abdominais, de não dormir, refluxo, essa do comecinho, ela tende a evoluir com tolerância mais cedo, de uma forma mais precoce. A maioria, até 2 aninhos, grande parte 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, já está tolerando a proteína do leite de vaca. De modo diferente, nessa outra alergia que é imediata, que vem, né, come e na hora já tem sintoma, que é o que a gente chama de IgE imediata, essas alergias tendem a ser mais persistentes e mais graves. E a gente tem visto isso, né, que cada ano que passa elas estão mais persistentes e mais graves. E aí hoje tem os novos tratamentos de imunoterapia também, que a Clarice pode falar também melhor, já para induzir tolerância nesses casos mais graves e persistentes. Então, isso está sendo uma luz, eu acho, para muitas famílias, questão de liberdade mesmo, porque, claro que é muito difícil, eu não posso comer num restaurante, estou amamentando, mas é muito mais difícil você ter aquele medo da morte, né? De saber que meu filho pode ir num lugar, ter contato. E a gente não consegue estar com eles o tempo todo, né? Não tem. Então você fica naquele, deixei na escola, meu Deus, o que vai acontecer lá, né? Mas assim, evolui com tolerância na maioria dos casos. Nesses IgE mediados hoje, os tratamentos têm evoluído muito nos últimos anos, então eu acho que a evolução é importante e favorável, né? Não é um tratamento ainda acessível para todo mundo. Falando um pouquinho das IgE mediadas, eu acho que é importante, a Sofia falou, boa parte desses pacientes evolui para tolerância mesmo, que a gente não fala cura, a gente fala tolerância. E alguns pacientes não têm evoluído e essa persistência tem aumentado bastante. Então, crianças mais velhas, 8, 9, 10, 11 anos de idade, ainda são alérgicas, né, ao leite e algumas com quadros mais graves, que é o que a gente fala de anafilaxia. Aí, só abrindo aqui um parênteses, lembrar que a gente que é mãe fica preocupada, né? Então, essas crianças que têm essas reações mais graves, elas precisam de um planinho de ação. Então, a família tem que ser bem orientada, a escola também. É interessante que essa criança tenha as canetas de adrenalina autoinjetável. Quando a gente fala de canetas, são 2, e as 2 têm que estar com a criança, né? Então, assim, que aquela família saiba manejar a caneta, que a escola também saiba manejar, porque aquilo ali vai evitar que a gente tenha um desfecho ruim, né?
Então, assim, é uma angústia de alguns pacientes quando ficam com esse quadro mais persistente de alergia à proteína do leite, tipo assim, mas o amiguinho dela já tolera e ela não. E quando vai chegar a minha vez? E a questão da desensibilização da imunoterapia oral realmente é muito promissora, veio para mudar mesmo a dinâmica de tudo que a gente tinha vivido. Mas ainda não são todas essas crianças que são candidatas a fazer essa imunoterapia oral. A gente tem alguns critérios, né? E aí tem que ser avaliado cada caso, porque muitas vezes quando a gente passa a informação que a gente tem a imunoterapia, a gente acha que é para todo mundo, e aí gera aquela esperança, e às vezes não é, a criança ainda não está no nível para fazer essa imunoterapia. Mas eu acredito que veio para somar e eu acho que só vamos ter boas notícias, né? Acho que está evoluindo, assim, a ciência está evoluindo nesse sentido. Verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. E o diagnóstico? Tem muita gente que fala assim, a Maís deve passar por isso, né? Ah, intolerância à PLV. Doutora, mas você não fez nenhum exame? Como que você sabe? Sim. Como que é feito esse diagnóstico? Já Larissa? chega lá pedindo, doutora, qual exame quero que exame. qual exame que nós vamos saber pra gente fazer pra gente saber o que é? Verdade. O diagnóstico é eminentemente clínico, né? A gente o paciente vai ter os sintomas e a abordagem vai ser à medida com que ele vai chegar de sintomas que a gente vai tomar a conduta. Lembrando que a partir de não IgE mediada, a Sofia vai falar melhor do que eu. A IgE mediada, obviamente, a gente consegue fazer alguns exames. A gente pode fazer o imunocap, a gente faz as IgEs alérgeno-específicas e a gente vai ver a proteína do leite, as frações, que isso é interessante depois para quando a gente chegar num processo de tolerância, que a gente vai fazer uma provocação, que a gente vai avaliar os níveis, como estão esses níveis, da primeira coleta até quando a gente for avaliando esse paciente. Então, da parte IgE mediada, a gente tem essas IgEs alérgeno-específicas, a gente tem a IgE também, né, que a gente vai pedir como um marcador, mas o diagnóstico iminentemente é clínico. O paciente ingeriu a proteína, teve a manifestação dos sintomas, e ali a gente já consegue fazer o manejo, dependendo do local, né, da situação onde você estiver ali, você já pode fazer a exclusão dessa proteína. Excelente. Essa parte Não, pode. do exame, né? Que o exame positivo, ele nem fecha o diagnóstico e o negativo também não exclui. E para alguém que não é da área da saúde, ainda mais hoje, onde as pessoas confiam tanto nos exames, por isso que a relação médico-paciente é tão importante. Exatamente. Porque o paciente que confia no médico que ele vai confiar. Se o médico falar, não, esse exame positivo aqui não significa que seu filho tem alergia. Então, esse exame negativo não significa que ele não tenha, né? Então, o exame na alergia alimentar, ele é um degrauzinho ali, mas ele não é o principal do diagnóstico. Graças a Deus, hoje a gente está tendo muitas famílias informadas, Sim, né? sim. Então, assim, antes eu recebia essa situação que às vezes a criança, por algum motivo, ia fazer o bendito sangue oculto nas fezes, Sim, né? muito. E aí chegava pra gente, tem alergia, principalmente ao leite, né? Não, pediu pra eu te procurar porque tá com sangue nas fezes. E é exatamente isso que você falou, é um exame inespecífico, o qual a gente não consegue fazer um diagnóstico com ele não faz isso. Então, também precisa ficar muito claro para as famílias em relação a isso. Mas é muito difícil. Por exemplo, meu filho tem a PLV e lá em casa, meu marido falava, mas não fez nenhum exame? Eu falei, mas amor, não tem exame. É clínico, a gente está acompanhando. Você não viu que quando deu esse leite ele teve isso, quando deu esse leite ele não teve? Então, assim, você convencer a família, as pessoas, até quando você entende, é muito difícil. Tem uma negação ali. Não é isso, é porque esse dia ele estava assim, ele estava com sono, ele estava irritado. Então, é um diagnóstico até você convencer, a não ser as mães que já chegam assim, né? Eu sei que a não ser essas, eu acho que é um diagnóstico, assim, difícil, né? Exatamente. Pela falta, igual vocês falaram, pela falta do exame para comprovar o que você está falando, né? E aí já une a questão dos sintomas, você fazer a exclusão da proteína, não ter um exame específico, você sabe que vai demorar um pouquinho para melhorar os sintomas, e aí vem a família, né,
preocupada, Aí a criança claro. recusa aquele leite porque gosta do outro, aí a avó quer dar o outro porque ele vai emagrecer. É frustrante. E aí É vai, verdade. né? É um Desenrolar. desafio. Um desafio. Vamos falar um pouquinho sobre a interação, né, da alergia do leite com outros alimentos, né? Então, assim, muitas vezes algumas crianças não têm só ao leite, né? E que muitas vezes dificulta muito o nosso diagnóstico. Então, fala pra gente um pouquinho de quando a gente pensar, né, nessa outra possibilidade de um outro alimento alérgico que pode estar causando os mesmos sintomas. A história clínica, a história que o paciente conta quando ele chega lá no consultório é o maior guia. Então, a história precisa ser muito bem feita. Saber, não, quando ele come isso ou quando eu como isso, eu percebo tal sintoma em tal período de tempo, né? Depois de tanto tempo que ele comeu. Que essa história é o guia para a gente fazer a investigação. Então eu vou solicitar exames porque parece uma reação imediata. Ou não, realmente eu não vou solicitar exames, eu vou fazer testes clínicos. Então, realmente, a gente tem que pontuar muito bem a história, ouvir muito bem o que aquela mãe, ou aquele pai, ou aquela avó tem para falar, e às vezes os três falam coisas diferentes, né? Mas a gente tem que escutar para a gente conseguir pontuar. E nem tudo é alergia, porque as pessoas confundem muitas vezes, ele reagiu. Por exemplo, doutor, eu comi batata e ele reagiu. Ou, doutor, a mãe que está amamentando, eu comi cenoura e ele reagiu. Isso pode ser, não é uma reação alérgica, isso pode ser só um sintoma que aquela criança teve. Então, às vezes, igual muita gente faz dieta, né? Come brócolis, feijão, a criança tem mais gases. Não quer dizer que a criança teve uma reação alérgica. Então, nem tudo é alergia, porque é um risco muito grande, que aí são as dietas excessivamente restritivas, principalmente quando as mães estão amamentando e elas não veem a melhora que elas esperavam, no tempo que elas esperavam, e aí começa uma dieta excessivamente restritiva. Às vezes não está controlando um traço, que era o que está levando ainda realmente a alguma reação, mas já tirou tudo e está vivendo de batata e frango, né? E isso é muito desafiador. Mas aí a gente fazer o caminho contrário, né? E mostrar que nem tudo é reação. Por outro lado, realmente vão ter crianças que vão ter alergia a mais de um alimento, né? E principalmente as alergias IgE mediadas, que eu acho que a gente vê mais essa associação. E às vezes tem criança que tem alergia a um alimento. Meu filho tinha alergia não IgE mediada a leite, tinha alergia IgE mediada a ovo, que é outro medo delas, que é a introdução alimentar. Exato. E quais são esses alimentos, Clarice? Quais são os mais comuns que pode causar assim, essa reação junto com o leite? Quais são? Que a gente tem mais como o leite, né? Ovo, soja, trigo. Aí a gente vem para os nuts, né? Aí entra amendoim, para a nossa realidade, castanha de caju, castanha do Pará também, nozes. Uma particularidade nossa, tem alguns pacientes que reagem à mandioca, né? Uhum. Que é bem regional, né? Isso não tem em outros locais, mas é algo que tem importância na nossa região. E aí vem aquelas coisas mais... O pessoal tem muito medo, né? Até na introdução alimentar, de oferecer peixe, enfim, camarão. Uma coisa, na nossa realidade, eu digo, na nossa localização geográfica, né? Nós não temos mar, né? Nós não temos água salgada aqui. Então, tudo que a gente tem de frutos do mar, eles vêm de fora, né? Congelado, e dependendo do manuseio ali, da maneira que é feita essa conservação, a gente pode ter até outras reações que não sejam alérgicas e acaba tendo uma confusão, né? E a gente também, ao mesmo tempo, como pediatra também, de introdução alimentar, a gente sabe que tem aquela janela imunológica, e dependendo ali se for a dinâmica da família, que tem o hábito de ingestão, né, de consumir frutos do mar, camarão, que é uma realidade, é importante, né, que essa criança faça a ingestão naquele período que a gente fala para avaliar a tolerância. Falando da introdução alimentar, foi recente até, está até marcado aqui na minha cabeça. Uma mãe chegou para mim, na verdade não foi nem a mãe. O pai levou a criança na consulta, eu acho que a mãe não queria me contar o que estava fazendo, né? E aí eu fiz a introdução alimentar da criança, a criança é a PLV, e aí eu fiz todo o processo ali de introdução, e aí quando eu fui fazer o recordatário do diário alimentar, aí o pai falou assim, não, ela não está comendo nenhuma fruta cítrica, porque são as frutas mais alergênicas. Qual a orientação para a gente dar para essas mães, né?
Sim. em relação a isso? Tem duas coisas importantes, né? Isso aí é questão de cultural. Então, cultural. é desconstruir esses conceitos que Verdade. a gente realmente não sabe de onde eles vêm, né? Mas hoje, se você digitar no Google, é capaz de achar algum lugar que fala sobre Sim, isso. verdade. Porque eu falo, qualquer um escreve o que quiser hoje, né? Na internet. Então, primeira coisa é isso. E também outro conceito que é importante falar para as famílias dos alérgicos, que eu acho que encoraja muito, quanto antes a gente fizer a introdução e incorporação desses alimentos na dieta da criança, melhor. Porque a criança menorzinha ela tem menos chance de ter reação do que se eu for introduzir o ovo a primeira vez com 11 meses de idade. Então, frutas cítricas não existe essa relação, né? Assim, só para deixar claro. Mas outros alimentos que são potencialmente alergênicos. Aí, por exemplo, frutos do mar. Aqui, pra gente, a não ser que vocês comam risoto de camarão toda semana, mas assim, aqui pra gente, não é uma coisa do nosso dia a dia. Sim. Não adianta eu introduzir, peguei lá meu filho, então fez 6 meses, vou dar todos os alimentos alergênicos. Dei camarão, dei caranguejo, dei tudo que existe. Aí ele vai ficar aí mais 3 meses, 6 meses sem comer, às vezes 1 ano, que é quando a gente vai pra praia de novo. Isso não protege a criança da alergia alimentar. É incorporar aquele alimento na dieta da rotina. Por isso que não faz tanto sentido, eu vou dar camarão obrigatoriamente para uma criança aqui do Tocantins que às vezes vai comer de novo. Mas numa só nas viagem férias. pode oferecer. Pode oferecer. E avaliar, né? Se vai dar reação assim, ou não. quando as crianças são muito atópicas, às vezes eu até prefiro, falo, oferece aqui antes de ir, né? Pra não e depois acontecer na oferece. viagem. Agora, a criança maior de 1 ano, muito atópica, com história de atopia para vários alimentos. Para camarão, por exemplo, muitas vezes existe o conselho de colher exame antes, que é uma exceção, não é a regra. Sim. E aí, isso precisa ficar muito claro aqui, já que é um podcast para famílias, né? Que normalmente a gente não vai colher exame para fazer introdução alimentar. Meu filho tem a PLV, eu quero já colher todos os exames dos outros alimentos, que aí eu não vou correr riscos. Não existe isso. Que também fazendo essa coleta, vindo negativo, não descarta de fazer uma reação, né? Exatamente. Mas nessa situação que a Sofia pontuou é muito importante. Então, aquela criança maiorzinha que vai... Que já tem alergia a que é vários atópica. alimentos. A gente fala de um paciente com alergia alimentar múltipla, né? É super interessante fazer essa coleta e aí, a partir dali, fazer a orientação, né? Isso. Excelente. E agora a gente vai tocar num assunto também que as mães têm muita dúvida sobre as vacinas, né? Em relação das vacinas com alergia à proteína do leite de vaca. E aí, a primeira coisa que elas falam é: doutora, eu tenho alergia, eu posso fazer rotavírus, não posso fazer rotavírus? Qual é a vacina que eu posso fazer, qual que eu não posso? O que vocês orientam para essas famílias? De recomendação, a rotavírus, ela é recomendada, né? Até porque a gente costuma falar que o benefício supera os riscos, né? E a única vacina que a gente tem uma particularidade com relação à proteína do leite é a tríplice viral, de um laboratório específico, né, o laboratório indiano, que ela tem a proteína, né, nessa vacina. E aí a gente recomenda que esses pacientes sejam vacinados com uma vacina nossa, né, com a vacina do Brasil, da Fiocruz, que tem isenção dessa proteína. Excelente. Então, quando for vacinar, é importante a mãe avisar. Se for a tríplice viral... Aí, geralmente, é importante que o pediatra ou o especialista que ela estiver acompanhando faça uma cartinha recomendando, né? Sim. Paciente com alergia à proteína do leite de vaca, não pode vacinar a tríplice viral de laboratório específico. E aí, essa mãe vai fazer a vacina já orientada, né? Explica para os pais. E lembrando que, fazendo a outra vacina, ela vai ter os mesmos cuidados como qualquer outra vacina, né? Não tem nenhuma particularidade, vamos dizer assim. Tem que vacinar normalmente, né? E a rotavírus, que é essa dúvida, ela não tem proteína do leite de vaca. Sim. E ela não causa alergia à proteína do leite de vaca. Mas a idade que a rotavírus é feita, né, que é a primeira dose, 2 meses de idade, é uma idade onde muitas crianças estão começando um quadro de alergia à proteína do leite de vaca. E, embora tenha tido um posicionamento do Ministério da Saúde também falando que a rotavírus não causa sangramento nas fezes, é uma coisa controversa, né? Tem alguns locais que falam que sim, outros que não, mas a gente, na prática, vê que algumas crianças apresentam ali rachas de sangue em um período pós-vacina. E, às vezes, isso se confunde, né? Será que é alergia? Exato. Será que foi relacionado à vacina? Aí é a importância do acompanhamento, que no acompanhamento a gente consegue definir isso com certeza, né?
Então, e não tem indicação, inclusive, de não fazer outra dose caso tenha tido alguma reação. A não ser que tenha sido uma reação muito intensa, né, muito exacerbada, essa criança esteja em investigação de uma imunodeficiência, alguma coisa assim, mais grave, mais pontual. Mas normalmente não. Mas coincide muito. Nossa, a Clara, minha filha, foi assim, gente, eu juro, foi assim, um dia antes da rotavírus, ela estava começando uma diarreia. A gente fez a rotavírus, veio. E aí ficou aquela coisa, mas eu vacinei as outras doses todinhas, viu, gente? Pediatras, Os meus dois meninos fizeram a reação, a rotavírus. Eu fiz todas também, mas já esperava, né? Já. E às vezes reage na primeira dose, não vai reagir nas outras, né? A Antonella aconteceu isso. Foi também. Primeiro ela fez o rotavírus, desandou tudo. Eu falei, danou. Aí depois ela não teve mais. Eu segui realizando a vacina também tranquilamente. Que é uma vacina que se você não fizer a primeira dose até os 3 meses e meio, você não vai poder fazer depois. Por isso que tem que pontuar muito. Agora, aquela criança que está com diarreia importante, já está com sangramento, muitas vezes a gente tenta postergar essa vacina. Para aquele momento que a criança está mais estável e a gente faz com mais segurança. Exatamente. E a gente recebe muito assim, né, uma associação, né, que até o pessoal mais antigo fala, que a criança com a PLV, se não descobrir logo, a criança fica pequena. Ai, a criança não cresce. Ai, meu irmão é pequeno porque teve a PLV. E aí, interfere no crescimento? A gente estava até conversando um pouquinho Engraçado. sobre isso antes de entrar aqui, né? Mas de um outro caso. Existe um tipo de alergia à proteína do leite de vaca, dentro daquelas que a gente fala que não são imediatas, que é a enteropatia, que é onde eu vou ter o quê? Um acometimento, porque isso vai depender muito o quê? De onde que está sendo esse acometimento, de onde está sendo essa inflamação. Quando ela é mais no finalzinho do intestino, geralmente a parte de absorção já foi. Então, a criança vai ganhar peso super bem, que é até um preconceito achando que gordinho não pode ter a PLV, e pode. Que os bebês gordinhos não podem, mas eles podem também. Mas se a parte que teve essa inflamação mais importante é a parte onde a gente tem a absorção de nutrientes, que é o intestino delgado, que entra nessa enteropatia, a gente pode sim ter um comprometimento do ganho de peso, do crescimento dessa criança. Mas a partir do momento que essa criança teve um diagnóstico e ela está fazendo a dieta, é para isso resolver. Se não resolveu, ou tem alguma outra coisa, ou está tendo escape da dieta, né? A gente fala que a dieta é o tratamento. Então, sem contato com a proteína do leite, é para melhorar essa inflamação, melhorar essa absorção. E a gente tem que investigar. Então eu acho que sim, se for uma PLV que não foi tratada adequadamente, às vezes impacta, né? Infelizmente. Hoje é mais difícil. E falando de tratamento, né, as mães vêm sempre com essa ansiedade. Quando a gente vai reintroduzir o leite de novo? Qual que é o melhor momento? Quando que a gente vai fazer o teste de provocação? Qual a definição de vocês para isso? O teste de provocação, que a gente tem 2 tipos de teste de provocação. Um é para fazer o diagnóstico. Então, tive a suspeita clínica, aqueles sintomas, fiz a dieta de isenção da proteína do leite de vaca, depois vou fazer a provocação ali, que vai ser uma média de 4, 6 semanas, dependendo do caso. Vou fazer a provocação, eu vou voltar essa proteína para a dieta da mãe ou da criança para ver se ela tem sintomas. Teve sintomas, confirmei o diagnóstico. Aí eu vou fazer um período maior de restrição para depois fazer um teste de provocação para avaliar a aquisição de tolerância, que é para avaliar se aquela criança está curada, né? Que é na linguagem das mães. Mas isso vai depender do tipo de alergia. Se for uma alergia dessas que a Clarice acompanha, né, Clarice? Assim, mais IgE mediada, a gente vai acompanhando os níveis, como ela tinha falado, vai acompanhar os exames, acompanhar se teve sintoma ou não. Importante saber também se teve alguma transgressão, né? Às vezes a criança comeu um pedacinho ali de bolo que tinha o leite na receita e não fez uma reação, aquilo ali já acende um alerta para a gente que pode estar tolerante, né? Sim. Então, eu acredito assim, que são muitos marcadores, muitas variáveis para a gente assim, fechar num tempo muito específico, porque tem que ser avaliação individualizada e para a gente avaliar essa questão da tolerância, né? A maioria dos casos das não IgE mediadas, em torno de 1 aninho, até 1 aninho, é para a gente ter provocado de novo para avaliar a aquisição de tolerância, que é um outro fator que eu vejo muito. São crianças chegando, não, tem a PLV. Aí chega depois com 2 anos de idade, às vezes ainda tomando a fórmula. Verdade. E já comendo algumas coisas, né? Mas assim, sem ter feito
o acompanhamento certinho. Ou então, manteve a restrição total e a criança já tem até 1 aninho de idade, é bom fazer uma provocação, se for alergia não já é imediata. Nesses casos de colites, que são essas rachas de sangue nas fezes, muitos casos a gente provoca antes mesmo, depois de 3 meses de dieta, 6 meses de dieta, e em muitos casos a criança já evoluiu com tolerância. E o leite, assim, muitas mães perguntam, doutora, meu filho precisa tomar leite até que idade? Né? A criança tem necessidade do leite de vaca? E aí, meninas? Então, quer que eu responda? Pode responder. Essa questão, tem alguns... Aquela fase que eu falei do lactente, né? Que é a criança até 2 aninhos de idade. É a fase que ela vai precisar de leite. Mas até 1 aninho, o leite materno ou a fórmula vai ser o principal alimento da criança e aí ele vai perdendo a sua importância gradualmente. Sim. Tem criança que come super, ultra, mega bem e que a gente vê que no inquérito alimentar dela a fórmula não faz tanta falta. Já outras, a gente não vê um bom ganho de peso, a gente vê que ela precisa da fórmula por um tempo maior. Quando a criança já tem uma alimentação boa ou a família não quer, né, fazer uso de leite por algum motivo, aí a gente tem que suplementar principalmente a questão do cálcio, que é um micronutriente que é difícil a gente alcançar com uma dieta habitual de uma criança normal, né? Assim, a criança vai comer muitas folhas verdes, a criança vai comer muito gergelim, né? Então, assim, geralmente a gente não consegue atingir o que a gente fala que é o recomendado para aquela idade. A gente pode suplementar. Então, normalmente, assim, na minha prática, até 1 aninho é obrigatório, depois até 2 aninhos depende, mas eu recomendo, geralmente, manter. Aí, depois de 2 aninhos, a gente já pode individualizar melhor, né? Também. Sim. Excelente colocação. Porque o leite é muito polêmico, né? Tem muitos alimentos que tem ovo, pode, não pode. Leite é bom, é ruim. Tem gente que fala, leite não é coisa de gente, é bezerro que tem que tomar leite de vaca. E aí fica sempre essa polêmica, né? Doutora, eu tenho que dar, ele não gosta, mas eu faço tomar. Então, o ideal ali é a gente ofertar mesmo até os 2 anos e depois fazer uma avaliação individual, né? Sim. E aí a gente tem uma pergunta também, que eu acho que é muito comum na prática de vocês, sobre o uso da fórmula de soja na PLV. Pode, não pode? Até porque as fórmulas de aminoácidos são fórmulas com um custo muito elevado, né? Nem todas as famílias têm a disponibilidade de ter essas fórmulas. Então, elas sempre vêm, às vezes, com uma alternativa. Doutora, eu não poderia usar a fórmula de soja? Sim. Exatamente. Na verdade, como a gente citou aqui, a soja pode ser também um alérgeno, né? Assim como o leite de vaca. A recomendação, eu acredito que também, né, para pediatria, teve algumas discussões, algumas controvérsias, né? Mas se aquela família tem uma condição baixa, que não tem condição de adquirir a fórmula de aminoácidos, que seja, pelo menos o preconizado é que acima de 6 meses, né? Tem a questão de maturidade, né? O estímulo hormonal. Então, ali a recomendação é acima dos 6 meses, se aquela família não tem uma condição para adquirir uma fórmula de aminoácidos, né? Que ela consuma desde que ele não tenha a soja como um alérgeno, né? Como um alérgeno alimentar. E aí é importante também, em muitos casos da alergia já é imediata, que o alergista acompanha mais, que é essa imediata, a soja vai ser uma opção, né? Sim. Para o gastro, raramente a soja vai ser uma opção, porque a concomitância das 2 alergias é muito mais comum quando tem sintoma gastrointestinal. Então, raramente a gente vai usar como opção. Mas é importante falar que as famílias têm direito, até 2 aninhos de idade, de receber essas fórmulas de alto custo. Seja a fórmula de aminoácidos, seja a fórmula extensamente hidrolisada, que é a proteína quebradinha, disfarçada, que também é tratamento para as alergias alimentares. Então, essas famílias têm direito. Só que a gente está num país que são vários países dentro, né? A gente vê estados que, infelizmente, o programa não funciona. E aqui no nosso estado o programa está funcionando. Sim. Então, se o filho tem até 2 aninhos de idade e procura, leva o laudo porque comprovando o com diagnóstico, os laudos você né? consegue a fórmula. E tem funcionado. Com alguns períodos, e raramente, né? A gente tem alguns períodos agora, vai ter mudança de licitação, mas normalmente funciona bem.
Eu ia falar, acho que as famílias aqui no Tocantins conseguem até com facilidade pelo trâmite que é, né, de conseguir. E aqui, graças a Deus, a gente tem essa oportunidade. Sim. Isso aí facilita muito para as famílias. Já quem vem do Pará, né? Assim que a gente recebe muito paciente de fora, né? Eles lá a gente tem uma dificuldade grande, assim, de conseguir. E o custo é muito alto, gente. É muito alto. Eu atendi semana passada uma família que eles estão do Pará. Eles gastam R$4.000 por mês com fórmula. Isso. Então, assim, para muitas famílias é impraticável, né? Exato. E foi até um assunto legal que você colocou aqui, Sofia, que eu recebi uma pergunta, até fiz uma entrevista esses dias, porque pelo índice, né, de crianças alérgicas, o consumo de fórmulas, da compra de fórmulas pela internet, às vezes pelo baixo custo, aumentou muito. E aí eles queriam saber a informação para essa família, para as famílias no geral, o que a família tem que analisar, qual o risco de comprar uma fórmula que você não está sabendo a origem, o local de onde está vindo, né? Porque nas farmácias, essas fórmulas, elas têm armazenamento próprio, então tem um processo todo ali a se seguir, né? E aí eles me perguntaram isso. E o que você respondeu? eu respondi para eles. Geralmente, os locais onde a gente tem farmácia, né? Porque hoje a gente tem farmácia online. Então, as redes de farmácia online são sites confiáveis. Agora, sites que você não tem procedência, né? Grupos de Mercado Livre, grupos de WhatsApp que você não sabe de onde está vindo essa fórmula. Então, realmente tem que ter muito cuidado. E quando você abrir a fórmula, se você notar qualquer alteração, coloração diferente, ou até mesmo se essa fórmula não veio com lacre, é uma coisa que ele sempre tem que estar atento. Sim. E se vocês quiserem complementar com mais alguma coisa... Essas fórmulas, elas têm um alto custo porque elas não são produzidas aqui no Brasil. Então, tem toda uma questão de transporte. Uma lata dessa, se amassar, a lata já tem que ser descartada pela indústria, por exemplo, porque traz riscos, né? Embalado a vácuo, tem várias questões. E, infelizmente, a gente sabe que tem muita corrupção em todos os setores, né? E, assim, muitas pessoas hoje vendem as fórmulas, algumas pessoas recebem fórmula e revendem. Então, isso acontece também, recebem do programa do governo e acabam vendendo, que o certo é, se o seu filho não vai usar mais a fórmula, você devolver na assistência farmacêutica, né, onde você pegou. E também tem pessoas que adulteram, né, rótulo e tudo mais, e vendem. Eu já tive casos de pacientes que compram fórmula na internet e a criança não se deu bem, mas tem os preços bem atrativos, né? Sim, sim. Questão de contaminação também, né? Sim. Bem complicado. Mas para o pai que está ali e que não consegue adquirir, é desesperador. Ele vai, gente, ele compra, porque é um orçamento altíssimo, né? É muito alto. Muito alto mesmo. Muito. Meninas, então a gente finaliza hoje, né? Tem tanta coisa para falar. É infinito, né? Mas foi ótimo, acho que deu para tirar a dúvida de muita gente em casa, né? De muita gente também que está atendendo as UBSs, né? Pra gente, que é o intuito do podcast, né? Levar essa informação de qualidade para as famílias. E assim, na dúvida, né? Vai no pediatra, vai no gastro, vai no alergo, procura ajuda. E não deixa a criança aí, né? Arrastando esse diagnóstico. Sim, né? Verdade. Teve algum sintoma, né? Já liga o alerta, já procura ajuda, para não postergar também esse diagnóstico. Acho que isso é muito importante. E os pediatras pensarem no diagnóstico, né? Hoje, cada vez, quando a família traz uma queixa, né? Eu vejo assim, que vocês são excelentes. Então, assim, a família traz uma queixa, você leva em consideração aquela queixa, se precisar, vai investigar, para não negligenciar essas queixas, né? Exatamente. E a gente evitar essa falta de diagnóstico e também o super diagnóstico, né? Que é uma outra coisa pela qual que eu acho que faz toda a diferença esse tipo de informação aqui que vocês estão propagando. Parabéns. Muito obrigada, viu, meninos? Obrigada, foi uma honra ter vocês aqui. Vamos ter mais, viu? Tem muito assunto aí pra gente falar. Tem a parte de alergia alimentar, que é um outro mundo, né? Foge do APLV, as urticárias da vida. Muitas coisas. Refluxo é um outro tema que, meu Deus, acho que dá um podcast. Temos até grupos de pacientes. Nossa Senhora! Mas lembrando, só um adendo que eu acho que é importante a gente lembrar, a questão do rótulo, né?
dos Sim, rótulos. verdade. Então, Como assim, ler, né, os às rótulos. vezes vai aparecer o nome, pode ser que não apareça leite, mas apareça, por exemplo, whey, que é proteína do leite, né? E lembrando que a gente tem sites, tem aplicativos informativos para esses pacientes que eles podem acessar, né, e ter a informação, porque às vezes o rótulo é tão pequenininho e às vezes tem uma dificuldade de ler, né? Então é super importante, eu acho que vale a pena lembrar, né? E é lei hoje, né? Ter destacado Isso. lá alérgicos. Para os principais alérgenos é lei, né? Sim. Se tem alergia à mandioca, não. Não. Mas, assim, para leite, ovo, soja, vai ter. Se não tem, é um rótulo que não está seguindo a Anvisa, ou é um produto de padaria, que não é obrigatório Isso. ter. Aí, nesses produtos, a gente tem que ter mais cuidado. Mas leitura do rótulo faz diferença. A família precisa aprender a ler o rótulo, né? Isso faz total diferença na vida da criança, porque se ela não consegue identificar o que está ali no rótulo, vai ter escape. Sim. Então, contém leite, né? Isso. A questão da lactose, que é tem o que- no sobrenome rótulo. aí, né? Tem que ler. Então, ou até vem escrito lá, muitas vezes não vem o leite, mas vem lá escrito contaminação por leite. Pode conter. Pode conter. Acho que o né? mais é o pode conter, Pode né? O conter. mais E pesado. os outros rótulos também que a gente tem que ler, e até nossos colegas muitas vezes têm essa dificuldade, são as medicações. Exato. Né? Das medicações é mais complicado. Tá tendo essa regulamentação, né? Acho que daqui 2 anos os remédios já vão ter que ter também esse destaque Vai ser de obrigatório. alérgico. E isso é muito importante. Vai facilitar muito a vida. Mas, por enquanto, na dúvida, liga no saque do produto. Isso. E fala, tenho alergia, posso consumir? Eles respondem, geralmente. Um ou outro a gente tem dificuldade, mas eles respondem. E na bula também da medicação. Tem. Lactose tem. Isso, às vezes a mãe chega, fui na emergência e agora que ele passa, elas têm um contato, né? Elas têm. E aí que o pediatra da emergência passou, posso, não posso usar, não sei. Lê a bula e se tá na dúvida, liga no saque também, que eles Sim. vão te informar. Né? Exato. E é tá, isso. meninas, muito muito obrigada, obrigada, meninas. gente. Até mais. Até mais.